E nessa noite eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28. Iremos ler. Mateus 16, 24 e 28. A Mel, que estava aqui ministrando o dízimo, falou que Deus fez uma bênção, que ela é de São Paulo. Ela era de São Paulo, né? Agora você é de Sumaré. E Deus vai te dar outra bênção aqui, uma casa aqui, um apartamento aqui. Em nome de Jesus. Agora ela é de Sumaré. Glória a Deus. A palavra do Senhor, lá em Mateus 16, 24, diz assim, ó. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor venha falar aos nossos corações, Teu Espírito Santo tenha liberdade, que a Tua palavra possa penetrar, possa transformar, possa libertar, possa curar, possa salvar, possa trazer vida essa noite, que possamos sair daqui, Pai, transformados pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo age em nós, me use como instrumento em Tuas mãos, que possamos hoje, Pai, hoje, receber daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes da gente colocar o tema da mensagem dessa noite, acredito que existem algumas coisas muito importantes para que a gente possa refletir. E uma delas é sobre o fim da vida. Se você estiver aqui no seu último dia hoje de vida, você pode ter a certeza de que se acontecer algo com você, se você morrer, você irá para o céu? Qual seria a resposta que você teria para essa pergunta? Se nessa noite fosse seu último dia, você iria para o céu, sim ou não? Se caso a resposta fosse sim, quando você chegasse lá diante de Deus, e se Ele te fizesse uma pergunta assim, falasse, ó, o que você fez para merecer entrar no meu céu? O que você falaria para Deus? O que você falaria para o Senhor? São perguntas que nós precisamos refletir sobre elas, porque o Evangelho é simples, Jesus nos traz muitas revelações, assim como Ele nos fala aqui nessa mensagem. E o tema de hoje é: tome a sua cruz, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Para que você tenha a convicção de que você estará no céu, para que você tenha a convicção daquilo que você vive, você precisa entender essa mensagem de hoje, saber aquilo que Deus pediu para nós como filhos e filhas. Você precisa entender. Você precisa entender que para você entrar no céu, você vai ter que seguir o líder. Lembra quando você era criança, tinha uma brincadeira, eu sigo o mestre? Não sei se você já brincou disso aí. Para você entrar no céu, você tem que seguir o líder. Cristão, mini-cristos. Seguir Jesus. Jesus é o nosso líder. Ele é o nosso líder. Para que você entre no céu, você precisa seguir Jesus, ser um seguidor de Jesus. Porque se Deus te perguntasse assim, o que você fez? Por que eu tenho que te colocar no meu céu? O que você falaria? Qual seria a sua resposta?
Não será sobre algo que você fez, não será sobre aquilo que você pôde fazer. Porque até sobre o tema dessa mensagem, você pode pensar assim, então toma a minha cruz. O que é a sua cruz? O que seria isso? O que é a sua cruz? Já vou te falar o que não é a sua cruz. Deixa eu falar. Você estava pensando que era isso? Já deu ruim para você. Sua cruz não é sua sogra. Não é. Se você casou e você fala assim, ó, minha cruz é minha sogra agora. Olha, eu casei e ó, minha cruz é minha sogra. Carregar pro resto da vida isso aqui. Ixi, não é. Não é. Sua cruz não é o seu colega de trabalho que fica o tempo todo na sua cabeça te azucrinando e querendo que você perca o seu emprego. Não é ele. Não é. Sua cruz não é o seu relacionamento que não está bom. Não é. A sua cruz não são as suas amizades que você gostaria que você não tem. Não é. Sua cruz não é um fardo que você pode carregar. Não é. A cruz que Jesus pede para que nós peguemos não é sobre um fardo que eu e você podemos carregar. Não é. Não é sobre algo natural, não é sobre algo que vivemos aqui, não é sobre você ter conhecimento e você conseguir agora sim vivenciar aquilo que é o Evangelho através das suas forças. Não, não é. Não é. Não é. Então, se Deus te perguntasse, por que você deveria entrar no meu céu? Você teria que responder, porque eu neguei a mim mesmo, tomei a minha cruz e segui Jesus, porque foi isso que Jesus me ordenou, porque eu, ao me negar, que significa morrer para mim mesmo, eu declarei nos céus que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque negar a si mesmo não é você negar os seus prazeres, não é você negar os seus desejos somente, não é uma renúncia terrena, não é algo que você vai dizer, então hoje, não estou bem, sabe, então, hoje eu não vou fazer as coisas erradas, não vou assistir o que não deve na internet, hoje eu vou me segurar, mas amanhã você cai. Não, não é sobre essa renúncia terrena, superficial, não é sobre você falar assim, hoje eu não assisti futebol por amor a Cristo, mas na semana que vem você está lá assistindo todos os jogos que tem. Não é sobre uma renúncia natural, não é sobre aquilo que você pode fazer com a sua força, é sobre uma renúncia de mortificação, ou seja, de você matar mesmo a sua própria carne, morrer para si mesmo, até você entender que tomar a sua cruz é você chegar ao ponto de você se negar de uma forma que você morreu para você. Morreu, que a partir dali você não vai mais viver a vida como vivia antes, porque agora você se negou, agora você morreu para si mesmo, aí você tomou a sua cruz. Aí você começa a entender, mas o que é então tomar a cruz, pastor? Não é esses fardos que eu podia carregar, não? Que Jesus ainda fala que é leve, né? Que aí eu jogo para ele, aí eu fico nessa brincadeira com Jesus, não. Aí você fala, agora eu posso tomar minha cruz. Se você não vive mais a sua vida e Cristo vive em você, aí você entende o que é tomar a cruz. A gente leu aqui em Mateus 16, se você começar a ler um pouquinho antes, se você está com a Bíblia aberta, dá até para você ir olhando. Se você vê Marcos capítulo 8, mesma história, lê um pouquinho antes, no capítulo 7, Lucas 9, mesma história, lê um pouquinho antes. O que vai falando antes ali? Jesus começa a fazer os milagres. Jesus começa a fazer os milagres. Então, o povo começa a admirar Jesus, começa a ter ali benefícios. O povo começa a seguir Jesus porque ele começa a fazer milagres. E isso começa a atrair a multidão, isso começa a trazer coisas para o povo que são o quê? Extraordinárias. Acompanham Jesus, recebem milagres, são curados, curas físicas, curas emocionais, salvação. Então, se você começa a olhar antes, as pessoas vinham até Jesus para serem curadas, a grande maioria. Pessoas levavam outras pessoas para serem curadas. Jesus começa a nos ensinar o que é tomar a cruz. Porque nessa passagem aqui, no versículo 24 ele fala, então ele chama os seus discípulos, porque a multidão já estava ali. Ele chama todo mundo e fala assim, quero explicar para vocês. O que eu vim fazer aqui não é sobre os milagres, não é. Milagre é parte daquilo que eu vim fazer, porque se Deus precisar fazer milagres para que você seja alcançado, Ele vai fazer milagre na sua vida, Ele vai fazer.
Vai fazer. Mas a partir de Jesus, nós cremos nele, em Jesus, para depois, se Deus quiser, Ele vai fazer milagre em nossa vida, em alguma coisa, senão nós já temos o maior milagre, que é Cristo em nós, Cristo em nós. Mas ali, as pessoas se moviam por isso, pelos milagres. Um pouquinho antes, Jesus ali começa a falar, olha, eu vou ser morto, eu vou ser morto. Eles vão me levar, eles vão me prender, eles vão me insultar, vou ser morto. Começa a falar sobre isso, e aí aqueles que acompanhavam e que ficaram com ele, muitos ficaram assim, e agora? Eu achei que esse cara era o Messias. O Messias iria vir, ele ia fazer milagres, maravilhas, prodígios, ele ia ser aquele que ia salvar o povo de Israel de uma maneira ali hierárquica, um guerreiro, ou seja, trazer uma guerra, uma revolução, e um novo tempo para o povo de Israel. Mas esse cara falou que vai ser morto. E agora? Será que é ele mesmo o Messias? Ele começa a explicar que ele estava com ele. Muitos vão embora. Muitos vinham, recebiam o milagre e iam embora, não ficava com Jesus. Muitos após isso, que Jesus falou assim, ó, vou morrer, vou ser entregue, vou ser crucificado. Muitos foram embora. Mas aqueles que foram ficando, Jesus foi explicando a eles, falando assim, ó, sabe o que é tomar a sua cruz? Sabe o que você vai fazer? Você vai negar a si mesmo, você morreu para você. Agora, eu vivo em você, mas tomar a sua cruz é você entender que você está indo para a morte, que você está negando-se de uma maneira completa e entregando-se à morte, Tomar a sua cruz não é o que a gente pensa desse fardo superficial, daquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que só Jesus pode fazer por mim e por você. Só Ele pode fazer. Mas Ele pega assim, ó, e fala, tome a sua cruz, tome a sua cruz, tome a sua cruz. É você como se estivesse junto com Jesus, andando de moto. Vamos fazer esse exemplo de novo, que eu gostei de trazer de manhã. Está na garupa de Jesus na moto ali, ó. Está na garupa. Você não tem o controle da moto, é Ele que tem. Não sei se você já andou com alguém de moto aí, tem uns caras que é maluco. Eu andei poucas vezes, graças a Deus. É difícil, né? Você não tem o que fazer, o cara passa no meio de uns lugares, você fala, e agora? E acelera. Você não tem o controle. Jesus que está no controle da sua vida. É Jesus, é Cristo, é Ele. Porque tomar a sua cruz não é sobre fardos, não é sobre as coisas que vivemos aqui, mas é negar a si mesmo de uma maneira que você mortifique a sua carne. É nascer de novo. O nascer de novo, ele tira você do trono. Quando você nasce de novo, você se tira do trono. E agora você coloca Jesus no lugar de honra. É Ele quem reina na sua vida, é Ele que está no trono. Quando você nasce de novo, você sai de cena. Jesus entra. Ele reina na sua vida. Ele controla tudo aquilo que você é. Ele controla. Tem um missionário que se chama Jim Elliot. Ele trouxe uma frase assim, ó. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode ter. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode ter. Nós não somos tolos por abrir mão da nossa vida hoje por coisas que nós não podemos reter, porque muitas vezes buscamos as coisas que são prioridades aqui nessa terra. Buscamos apenas isso, buscamos apenas satisfazer os nossos desejos, nossos prazeres, e fazer com que tudo aquilo que realmente tenha valor para nós e em nós sejam as nossas conquistas. Isso a gente não pode reter.
Se a sua vida acabasse hoje, além de você ter a certeza de ir para o céu ou não, o que seria das coisas que você conquistou? Se não tiver um propósito, não tem lógica. Não tem lógica. Porque a gente acha que querer ganhar algo que a gente não pode ter, vai ser possível. Mas nós não conseguimos alcançar o que não está em nossas mãos. Porque para estarmos com Deus, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é aquilo que Cristo fez por mim e por você. Foi Ele quem se sacrificou por mim e por você. Foi Ele. Ele está dizendo, olha, não é sobre milagres, não é sobre as coisas naturais, não é sobre você ter benefícios, não é sobre você olhar para mim e desejar algo. Não. Não. É sobre você tomar a sua cruz e entender que se acontecer, glória a Deus, mas se não acontecer, glória a Deus, porque Ele continua sendo aquele que me amou, aquele que me salvou. Negar implica em ceder. Vai ter que ceder. Não dá para você vivenciar a mesma vida agora que você está em Cristo. Você vai ter que ceder. É você abrir mão. Abrir mão. Muitas vezes de amizades, muitas vezes de lugares, muitas vezes de coisas que te davam prazer. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. É você, como eu disse, mortificar as suas vontades. Isso é muito importante. Mortificar as suas vontades significa que morreu de uma vez. Não tem essa de hoje você não faz e amanhã você está fazendo. Não tem essa. Não tem como. Ou você toma a sua cruz, ou você olha para aquele que te amou, para aquele que te salvou e se rende a Ele, ou você vai viver essa gangorra que você diz que é cristianismo, mas não é. É só quando você não tem mais o que fazer, você busca algo em Cristo, mas não. Você precisa realmente mortificar as suas vontades. E isso é todos os dias. Todos os dias. E quando você é alguém que cede, quando você é alguém que abre mão, quando você é alguém que mortifica as suas vontades, você é alguém que consegue se submeter. Se submeter. Eu acho que essa é uma das situações mais difíceis que eu e você podemos realmente fazer, que é se submeter. Porque nós não viemos de uma cultura de submissão, nós não somos homens e mulheres aqui que temos facilidade com isso. Não. Mas nós precisamos submeter ao nosso Deus. É entender que estamos debaixo da mesma missão que Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe vida para que tivéssemos agora a mesma missão que Jesus teve. Jesus nos reconciliou com o Pai, e agora você, renovado, restaurado, você faz parte do ministério da reconciliação para que você alcance vidas. Então não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para você achar que não, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Ah não, mas não está legal aqui, Jesus, não está legal, então eu vou voltar, eu vou para lá, eu vou para cá. Não dá. Você tem que tomar a sua cruz, e quando você toma a sua cruz, a cruz é pesada, imagina você, carregando a cruz, a madeira pesada, ela te faz andar mais devagar. Quando você toma a sua cruz e para de olhar para os outros, e para de fazer comparação, e para de olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, não na sua, você começa a andar mais devagar. Você começa a olhar o caminho, e aquilo que não é bom, você vai desviar. Porque a cruz é pesada, e se você estiver com ela ali no caminho, você não vai querer passar pelo buraco que é mais difícil, você vai desviar. Você não vai querer passar nos caminhos errados. Se tiver pedra, você não vai querer pisar, porque vai doer mais, porque está pesada a cruz. Você vai desviando. Você vai aprendendo a ter olhar para onde realmente importa. Porque quando você está com a cruz, as pessoas que olham para você, elas têm duas posturas. Umas vão olhar e vão zombar e vão te insultar, mas outras vão olhar para você, e ter dó de você, e sentir a sua dor. E quando você está ali com a cruz, você vai olhar para essas pessoas que te insultam, e você vai ter misericórdia. E essas pessoas que sentem a sua dor, você vai ter compaixão delas.
Porque através da cruz que você está carregando, essas pessoas verão a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus na sua vida. Não tomar a cruz te faz andar mais devagar, te faz observar o caminho, esse olhar atencioso para a sua vida, para os erros que você não deve cometer mais. Ah, como precisamos tomar a nossa cruz, e mais profundo é tomar a sua cruz, sair da superficialidade com Cristo e se aprofundar. Tomar a sua cruz significa você, ao invés de ter satisfação, ter sacrifício. Com a sua cruz. Não mais satisfação, mas agora sacrifício, porque é difícil, é pesado, é muita renúncia, você está matando-se a si mesmo, a sua própria carne, todos os seus desejos, todos os seus prazeres. É sacrifício. Ao invés de sucesso, abnegação. É você, com a sua cruz, abrir mão de tudo aquilo que você deseja, para viver os planos e sonhos de Deus. A abnegação é algo que não dá para você fazer em partes, é você abrir mão de vez mesmo. Seus sonhos, seus planos, daquilo que você acha que é bom. Mas o que Deus tem para você? Tomar a sua cruz agora é você entender. Não é sobre o sucesso, não é sobre a fama. O Evangelho não vem para que a gente seja famoso, para que a gente vire influencer no Instagram, no TikTok, para que a gente ganhe dinheiro, não. Vem para que a gente tenha a abnegação da nossa vida. Muitos sonhos. Está aqui, ó. Pastora Flávia já falou para vocês no testemunho dela que dançava axé quando era adolescente. Era o sonho dela, dançarina de axé. Era sonho de gente. Tá gravando isso aí, né? Ela achava que era maravilhoso. Conheceu Jesus aos 18 anos. Tinha feito teatro já no SESI, lá em Campinas. Ela queria ser atriz da Globo. Imagina só, atriz da Globo. Em nome de Jesus, né? Santo Espírito que te alcançou, glória a Deus. Era o sonho dela. Mas Deus tinha sonhos maiores para ela. Deus tinha sonhos maiores. Eu conheci Jesus, ela entendeu que não era uma profissão que deveria. E seguiu outro caminho. E Deus deu ela uma faculdade de psicologia, para agora poder auxiliar vidas, para agora poder auxiliar crianças. A Flávia trabalhou um tempo em abrigo com crianças, em estado de vulnerabilidade, podendo ser auxílio para essas crianças, e crescendo muito, muito como pessoa, muito. Entender que tomar nossa cruz é isso, porque de verdade, você não tem certeza daquilo que você quer fazer, mas na maioria das vezes você quer fazer aquilo que te dá retorno financeiro, aquilo que te dá benefício, e tomar sua cruz é o inverso disso. É você olhar e falar assim, cara, todo mundo está falando que não vai me dar dinheiro, mas se Deus falou que é para eu fazer, eu vou fazer. Eu sou formado em 2 faculdades, publicidade, propaganda e educação física. Nas 2 todo mundo falou assim, não dá dinheiro. Não dá. Mas se Deus falou para fazer, faz, foi o que eu fiz. Por um bom tempo, antes de estar somente no pastoreio, a educação física me deu muito dinheiro. Mas às vezes a gente busca só os nossos benefícios, só aquilo que nos atrai. Sabe igual aquela multidão que só ia atrás de Jesus por causa do milagre? Ah, Jesus vai trazer o milagre, então eu vou. Ah, eu estou aqui na igreja agora porque eu preciso de Jesus, tem coisas que não estão legal na minha vida, muda Jesus, muda a minha história, muda meu relacionamento, muda meu coração, me traz cura, me restaura, mas aí quando Ele te alcança, quando Ele vem até você, quando Ele começa a transformar a sua vida e as coisas vão melhorando, você, em vez de abnegar a si mesmo, você busca aquilo que te dá prazer de novo. Esquece daquilo que Jesus é. Esquece. Mais profundo, ao invés de harmonia,
você tem sofrimento. Sofrimento. Tomar a sua cruz, em vez de harmonia, é sofrimento. Você começa a vir para a igreja e você vê que assim, cara, todo mundo me critica porque eu vim na igreja. Às vezes você é o primeiro da sua casa a vir, ou você foi o primeiro e você sabe o quanto foi difícil. As pessoas te criticam porque você vem para a igreja, porque você busca algo novo. Quando você chegava lá tudo arregaçado, lá, bêbado, ninguém falava nada, mas agora você chega bem, você chega tranquilo, e as pessoas te criticam. Mas tomar a sua cruz é isso, não tem harmonia, tem sofrimento mesmo, tem sofrimento. Você entender que é sobre isso, é sobre você não mais buscar aquilo que te agrada, mas aquilo que agrada o Senhor. Agrada ao Senhor. O sofrimento vai te fortalecer, o sofrimento vai te fazer ser alguém parecido com Cristo. E quando sabemos tudo isso, o que faremos? Agora sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. E com Ele, o corpo do pecado foi destruído. E agora não somos mais escravos do pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,6. Agora com Cristo você foi crucificado. Agora o pecado foi destruído. O corpo do pecado foi destruído. E agora você não é mais escravo do pecado. Não é mais. Tomando a sua cruz, olhando para aquele que te traz a direção, você vai poder cada vez mais viver fora desse corpo que te traz destruição. A não ser que você seja glorificado e que você possa hoje estar em Jesus, porque existem duas formas: ou você morre e vai para Jesus, ou um dia Ele voltará e buscar todos nós. Nosso corpo glorificado, está tranquilo, mas hoje esse corpo aqui é o corpo do pecado, é o corpo que quando você entende, você nega a si mesmo, você toma a sua cruz, e agora você começa a seguir Jesus, fazer as coisas certas. Tem muitos momentos que você mesmo, a sua alma, o seu corpo deseja o quê? Fazer o que não é bom, pensamentos que não são de Deus, que são seus, querem te levar de volta ao caminho mau. Aí o que você faz? Mortifica, mortifica, mortifica os seus prazeres, os seus desejos diante de Cristo, para que você possa, através do Espírito Santo, alcançar misericórdia. Alcançar misericórdia. A nossa missão passa a ser viver em alegria e perseverança todas as situações. Todas as situações. Com grande determinação. Por isso que ele diz assim, ó: você já negou a si mesmo? Já tomou a sua cruz? Agora siga-me, siga-me, siga-me. A cruz nos emprega isso, uma vida simples, simples, de você entregar tudo aquilo que você é e obedecer a Ele. Quando você está seguindo a Jesus, você entrega tudo aquilo que você é e agora você obedece. E agora você obedece. Você não faz agora porque você tem medo de Deus, porque você é escravo do pecado. Você faz agora porque você é salvo, renovado, transformado, porque você ama a Cristo e porque você deseja ser mais parecido com Ele. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. É seguir o líder, é seguir os passos de Jesus, assim como Ele é, nós devemos ser. A Bíblia nos chama a sermos íntegros e perfeitos, porque Ele é íntegro e perfeito, e nós podemos, através do Espírito Santo, nós podemos. Siga Jesus, siga os seus passos, siga. É importante você entender isso, muito importante, porque senão você vai continuar vivendo a superficialidade do cristianismo,
Sabe por que não basta conhecer Jesus? Não basta estar com Jesus? Não basta você frequentar os cultos? Não basta. Quer ver um exemplo? Tiago. Tiago, o irmão de Jesus, não o apóstolo. O irmão de Jesus, 33 anos andando com Jesus. 33 anos. Conhecia Jesus. Jesus era o seu irmão mais velho. Conhecia ele. Sabia quem ele era. Possivelmente sabia de promessas que tinham. A Bíblia diz que houve um tempo que Jesus desapareceu ali, seus pais o procuravam, estava no templo ensinando quando era garoto ainda. Imagina quando chegou em casa. Seus irmãos falaram, mas como assim você estava lá ensinando para os mestres da lei? Tiago conhecia Jesus, Tiago caminhava com Jesus. Não foram só 3 anos não, como a maioria dos apóstolos, a maioria dos discípulos. Foram 33. 33. E a palavra diz que ele rejeitou Jesus. Tiago, irmão de Jesus, conhecia, mas ele foi resistente a Jesus. Resistente. Em João capítulo 7, versículo 2 e 5, vai dizer que os irmãos de Jesus falaram assim, ó, vai embora da Galileia, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, você não é esse que está achando que você é não, irmão, vai embora. Tiago rejeitou Jesus. Você está aqui ainda vivendo essa superficialidade do cristianismo. Assim como Tiago rejeitando aquilo que Cristo tem para fazer na sua vida, porque você não está tomando a sua cruz. Você não está negando a si mesmo. Você não está seguindo a Jesus. Você não está. Não tem profundidade. Não vai ter transformação. É muito claro com relação à vida de Tiago, irmão de Jesus. Muito claro. Mas o que precisa é você ter um encontro genuíno com Jesus. Um encontro genuíno com Jesus. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 fala que um dia Jesus ressurreto apareceu ao seu irmão Tiago e ali ele creu. 33 anos depois, mesmo vendo muitos milagres, muitas maravilhas, ele não havia crido, mas ali, naquele dia, ele teve um encontro genuíno com Jesus. E a sua vida foi transformada, e esse homem que rejeitava Jesus, passou a ser um homem relevante em sua fé. Uma fé genuína, uma fé autêntica. Presta atenção, Tiago nos ensina isso. O que precisamos é ter uma fé autêntica, é ter uma fé genuína, é ter uma fé vibrante, que revela o quê? O que precisa revelar a nossa fé? Uma vida transformada. Uma vida transformada. Se por 33 anos ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, foi íntimo de Jesus e não teve a vida transformada, ali naquele encontro genuíno, ele teve a autenticidade da sua fé em Cristo e uma vida mudada. Aquele que rejeitava passou a ser um mártir, alguém que pregava com sua própria vida agora aquilo que Cristo era, trazendo a realidade do Messias, do Salvador, do Filho de Deus aos judeus, passando a ser um dos homens mais relevantes do início do cristianismo, de ser aquele que iniciou a igreja em Jerusalém. Uma missão muito difícil de pregar para os judeus. É difícil. Às vezes nós podemos criticar e falar assim, poxa, mas a igreja ali em Jerusalém ainda tinha muitas questões muito parecidas com os judaizantes, digamos assim, os judeus. Mas imagina que difícil, você pregar para alguém que conhece a lei, alguém que já tem uma religião, que está vivenciando algo agora em Cristo, mas com muitas bagagens. Hebreus capítulo 10 vai nos dizer que é muito mais difícil um crente, um evangélico, que já esteve com Cristo, voltar a Ele do que alguém que não conhece. Quando Paulo começa lá em Antioquia a fazer a expansão do evangelho através das missões, é para os gentios, aqueles que não conheciam e que agora vivem algo novo,
Mas Tiago perseverou. Tiago nos ensina que através da fé autêntica em Cristo, os sofrimentos continuarão aparecendo, as dificuldades continuarão, mas nós precisamos perseverar. Porque não é somente sobre fazer as coisas. Fazer todos fazem, aqui dentro e lá fora. Mas é sobre aquilo que você faz gerar frutos. Frutos que não são seus, mas frutos que são do reino dos céus. Tiago nos ensina a tomar a nossa cruz. Ele fala sobre isso: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por grandes provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago começa a nos ensinar muitas coisas, a tomar a nossa cruz. E aqui algo importante, quando aqui nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 2, que ele diz assim, tenham por motivo de grande alegria. Essa palavra tenham, no grego, significa lidere, governe. Então ele quer nos ensinar assim, lidere, governe a sua mente, para que em momentos de tribulações, momentos de dificuldade, você passe por elas com grande alegria. Você precisa governar a sua mente. No versículo 1 ele diz assim, eu sou Tiago, servo fiel de Jesus. Alguém que se declara servo, escravo de Jesus agora. Ele negou um dia, ele rejeitou um dia, mas agora ele fala, eu sou um servo fiel. E nos ensina a lidere a sua mente. Governe a sua mente, para que em momentos de tribulações, momentos de dificuldade, você não se afaste da sua cruz. Você não se afaste de Jesus. Você não rejeite quem Ele é. Lembra o apóstolo Paulo, que fala da metanoia, transformação da mente? Lidere a sua mente através do Espírito Santo. A sua mente governada pelo Espírito Santo vai te fazer perseverar. Porque Tiago nos ensina que assim, é impossível você não passar por sofrimento. Não é porque você está em Cristo que você não vai passar por sofrimento. Não dá para você evitar os sofrimentos. Você vai passar por sofrimentos na nossa vida. Eu estou com 38 anos, eu quero viver mais uns 50 pelo menos. Você acha que vai ser só coisa boa em 50 anos? Que em nome de Jesus seja, mas vai ter momentos difíceis. E como passar por esses momentos difíceis, demonstrando quem Jesus é? Porque quando a palavra fala assim, passe por esses momentos de dificuldade com grande alegria, demonstrando quem Cristo é, quem Jesus é. Porque nós sabemos que a alegria provém de Deus, não provém de nós. Então se a gente lidera a nossa mente, o Espírito Santo governa a nossa mente, a gente vai entender que em momentos de dificuldade, nós precisamos nos alegrar naquilo que Deus é. Sabe onde eu vi isso acontecer de uma maneira assim palpável? Num velório. Me lembro como se fosse hoje. Todo domingo de manhã, eu estava fora da igreja. Fiquei 4 anos fora da igreja. E todo domingo de manhã eu jogava futevôlei com alguns colegas, amigos do futevôlei ou de balada eles eram. Eu lembro que domingo nós jogávamos às 10 da manhã o futevôlei. E às 6 da manhã começou mensagem no celular, não parava. Acordei, olhei o celular. Um dos amigos que jogava futebol tinha se acidentado durante a madrugada. Ele estava voltando de uma festa ali de Barão Geraldo, na Zeferino Vaz. Ele caiu numa vala que eu não sabia que existia. O carro dele caiu na vala assim, ficou de cabeça para baixo. Pegou fogo, quando o bombeiro chegou eles estavam vivos ainda, ele e a moça, mas não deu tempo de salvar e ele morreu. Naquele domingo não teve futebol, teve tristeza, teve dor. Eu me lembro na segunda-feira, fui ao velório, para ajudar, cheguei lá, era um pastor que eu conhecia, que tinha me feito muito mal,
Eu falei, podia ser outro pelo menos, né? Ô Jesus. Nessa época, uma das coisas que eu odiava era pastor. Odiava pastor. Traumatizado. Aí estava ele lá. Deus usou muito a vida daquele homem. Mas através da vida do pai, do meu amigo de futebol, eu vi Jesus. De uma maneira, assim como o Tiago descreve assim, ó, no sofrimento a gente vê a alegria. Porque ali, o pai dele, ao falar do seu filho, ele falou assim, meu filho cresceu na igreja. O meu filho, em todo o tempo, andava com Jesus, nós ensinamos no caminho, por muito tempo, estava ali conosco, por frustrações, coisas da vida, estava fora. Ele estava voltando de uma festa, e aconteceu esse acidente. E triste eu fiquei em saber, quando o carro estava ali, tiveram a oportunidade de salvá-lo e não conseguiu. Mas depois em Cristo ele falou assim, ó, eu creio que aquele tempo que ele esteve ali, Jesus deu oportunidade para que ele pudesse voltar e se render a Ele, porque se ele tivesse caído e morrido, talvez não tivesse essa chance. É trágico para nós, é difícil para nós, mas o pai falou assim, mas eu vejo uma esperança de um dia rever o meu filho. Mas e você? E você que está aqui? Eu sei que tem muitos amigos do meu filho aqui que não são crentes, que não são da igreja, ou que eram e que não estão mais. Por que você não volta para Jesus? Aquele dia eu falei, eu preciso de Jesus, eu preciso. Ali eu vi, através de uma grande provação e tribulação que aquela família, aquele homem estava vivendo, Jesus transparecer a alegria que vem do alto, alcançar vidas. E hoje ele nem sabe que eu voltei para Jesus, que eu virei pastor e que hoje eu prego o evangelho. Ele nem sabe que um dia aquela palavra, em meio a, com certeza, um dos piores dias da vida dele, trouxe vida eterna a mim e talvez a tantos outros jovens que estavam lá. Não é uma pessoa que eu tenho proximidade, não é uma pessoa que era meu amigo de futebol, não sei nem onde mora essa família. Mas aquilo que ele trouxe, que foi Jesus, ele tomou a sua cruz naquele dia, tomou as suas dores e falou assim, Jesus, é sobre ti, alcançou vidas, alcançou corações. Então nessa noite quero que você entenda que nós precisamos viver o evangelho dessa maneira plena, porque não vamos poder evitar, é encarar de frente o sofrimento, é encarar com Cristo, encare com Cristo, é experimentar a tristeza, experimente a tristeza, entenda bem essa frase aqui, experimente a tristeza, porque se os sofrimentos vêm, você vai se entristecer, mas é experimentar, não é você mergulhar na tristeza e fazer dela um bichinho de estimação, não, experimentou, ela não é o prato principal, não, experimentou, ficou triste, agora em Cristo a alegria vem, agora em Cristo eu entendo quem eu sou, e eu sei que Ele prevalecerá sobre tudo aquilo que hoje me aflige, Ele prevalecerá. Tiago vai nos ensinando isso, aquilo que Jesus fez na vida dele, e aí nós vamos perseverar. Vem os momentos difíceis, vem a tristeza, mas vamos perseverar. Precisamos perseverar, ter constância, continuar, viver aquilo que Deus tem para nós, que é impossível você crescer sem sofrimento, é impossível. Você pode sofrer e não crescer, mas crescer sem sofrer é impossível. Entenda onde você hoje é mais forte, é onde você mais foi forjado, é onde você mais foi lapidado, é onde mais Deus trabalhou na sua vida, na sua história, e que hoje você tem autoridade para falar, porque você passou por isso, porque Deus te trouxe vitória. Mas você precisou passar, você precisou sofrer, você precisou confiar, você precisou ter constância em Deus e reconhecer a sua dependência dEle. Precisou. Hoje precisa ser aquele dia que você entende que até hoje você tentou ter o controle da sua vida, tentou ter o controle da sua história, mas agora você fala assim, não é sobre aquilo que eu sou, é sobre aquilo que Deus é, eu entrego a Cristo o controle da minha história, eu entrego a Ele. Sabe por quê? Você precisa entender, aquilo que você vai viver, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, vai fazer.
Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga Jesus. Mas entenda, Jesus vem para te dizer que tomar a cruz e carregá-la é sobre um momento temporário. Você carrega por um breve momento, porque Jesus vem e fala para você: sou eu quem vou ser crucificado, sou eu quem vou ser pregado no madeiro, sou eu, hora de você entregar, é agora, porque sou eu quem vou ser crucificado, eu quem vou morrer por você, pelos seus pecados, é através das pisaduras de Jesus que você será sarado. Então por um breve momento, você carrega a cruz, você toma a cruz, mas depois você entrega a Ele, porque é Ele quem vai te trazer vida e vida em abundância, porque é Ele quem vai se sacrificar por você. É Ele, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Jesus quer te dizer assim, ó, você vai precisar por alguns momentos entender quem você é em mim, mas quando você acha que está sozinho, Ele diz: eu estou com você. É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem carrega a cruz, é Ele quem morre por você, é Ele que te traz vida, assim como Ele fez na vida do seu irmão de Tiago, mostrou assim: eu estava lá, crucificado por você, mas o principal que Ele mostra e fala através da vida do seu irmão para nós essa noite, que Ele fala assim, ó: mas não acabou lá, eu morri por você, pelos seus pecados, mas eu ressuscitei ao terceiro dia, você serve a um Deus vivo, e hoje eu te entrego uma promessa do Espírito Santo de Deus, que agora você posicionado, agora você tomando a sua cruz e confiando naquilo que eu sou, você tem o poder que vem do alto, o poder que vem do Espírito Santo, e autoridade no meu nome, para salvar, para curar, para restaurar, para trazer vida, para ser aquilo que eu te chamei para ser, filho de Deus, filha de Deus. É somente em Cristo, não parou na cruz, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas você está cheio do Espírito Santo, porque Ele está sentado no trono, olhando para a sua vida, para a sua história hoje, e te dizendo assim, ó: vem filho amado, renda-se a mim, e vamos juntos caminhar, e fazer aquilo que o Pai tem para nós, e é hoje que Ele quer o seu coração por inteiro, Se coloque em pé no seu lugar nessa hora. Tome a sua cruz. O que está difícil hoje para você entregar? O que está difícil hoje para você colocar diante de Cristo? O que hoje é impossível para que você possa realmente viver o novo de Deus? Coloque diante de Cristo nessa noite. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Jesus, entregue-se completamente a Ele, se renda completamente a Ele. Ele quer preencher todo o vazio, Ele quer te trazer vida, e Ele quer te dizer que nessa noite é por Ele e para Ele que são todas as coisas, porque foi Ele quem morreu por você, foi Ele.